Eu abri uma caixinha de perguntas, doutor Luiz, e veio muitas perguntas. Eu nem sei porque eu formulei algumas aqui, mas tem um monte aqui, umas 8 perguntas da caixinha, mas eu anotei algumas assim que eu acho que não era repetida. Muita coisa para essa live, viu? Que bom, né? Espero poder ajudar, informar a todos a respeito um pouco da saúde mental, desmistificar um pouco isso, né, É. para a população geral, né? Eu não sei como você quer conduzir, se você, né, você pode talvez ir coordenando essas perguntas ao longo da Sim, live e aí, à medida que for conveniente, a gente vai falando re- disso, vai sem se aprofundar respondendo, tanto, né? né? Coisa mais geral aí, né? Que a gente Tá. vai fazer aqui, não para conseguir fazer isso nos 50 minutos, né? Bom, se não der, a gente marca outra live depois para fazer, tratar de outras coisas, que eu tenho certeza que vai ser bastante assunto. Eu vou fazer uma apresentação aqui do Instagram, porque tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. Depois também você se apresenta e daí a gente começa o bate-papo, tá certo? Tá certo. Então tá bom. Meu nome é Gorete Leite. Para quem não me conhece, eu sou professora de educação física, com especialização em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, e exercício terapêutico na clínica médica. Sou colaboradora do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, e da plataforma 100% Bem-Estar. Essa especialização que eu fiz, a primeira de treinamento resistido foi na USP e a exercício terapêutico foi na Unifesp. O Prepara-E 50 Mais tem como objetivo inspirar e incentivar pessoas à prática regular de atividade física, especialmente os idosos, mas todos de qualquer idade são muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre atividade física e saúde mental e do impacto positivo do exercício físico na ansiedade, no estresse e na depressão. Eu anotei aqui porque é tanta coisa para falar que eu fiz um roteirozinho. Convidamos aqui o médico psiquiatra Dr. Luiz Altenfelder para falar sobre esse tema. Ele é uma referência aqui em São Paulo e no Brasil. E eu gostaria, doutor Luiz, que o senhor. Eu vou chamar de você porque você é tão jovem. Eu chamar de senhor porque parecendo assim que já tem muita idade. Então, vou chamar de você, pode ser? Claro, por favor. E eu também vou te Eu chamar de gostaria, você. Sim, eu gostaria então que você se apresentasse. pois não. Meu nome é Luiz Ottenfelder, sou médico psiquiatra, formado na Faculdade de Medicina de Sorocaba, PUC São Paulo, com especialização em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Atuo aqui em São Paulo há 15 anos, com meu consultório particular e também já em alguns hospitais. Tenho alguns vínculos hospitalares, trabalho no Hospital Sírio-Libanês como médico associado. Mas realmente 80% do tempo fico aqui no meu consultório, aqui em São Paulo, na região de Pinheiros. Eu desenvolvi um trabalho atendo a população geral, né, mas tenho um interesse principalmente por jovens e muitas vezes por jovens que acabam desenvolvendo dependência química ou abuso de drogas. E a partir disso, eu desenvolvi um programa de reabilitação mental através do esporte, principalmente ligado ao ciclismo, que é um esporte que eu pratico já há mais de 35 anos. E aí, talvez eu vou falar mais sobre esse projeto no final da apresentação, que é esse projeto que tem o nome de Psycho BR, né, que é um programa com um termo, um neologismo, né, que eu criei, que é a cicloterapia, né, que seria a terapia da bicicleta. Né, então, eu acabo alguns pacientes que têm indicação, eu acabo desenvolvendo, né, além do tratamento com medicação e outras indicações aqui de um consultório, eu acabo indicando esse projeto de pedalar, né, pedalar ou comigo, ou pedalar dentro de um grupo, né, que possa, enfim, estimular os pacientes, né, principalmente na prática de atividade física, porque, enfim, de uma maneira simplificada, muitos deles vêm aqui para o meu consultório para ser tratados com medicação, e quando eu indico atividade física como forma de tratamento, muitos deles se assustam ou né, ou não gostam até dessa
conduta, a maioria querem tomar remédio e poucos querem fazer a prática esportiva, né? E aí eu, com o tempo e com todas as explicações fisiológicas, vou mostrando para eles os fundamentos todos disso e como é importante, necessário, fundamental, que além, né, para tratamento de saúde mental, para se ter uma boa saúde mental, é necessário, é praticamente obrigatório que a pessoa pratique algum tipo de atividade física, né? E nesse sentido, acho muito válido até esse programa que você criou, né? Porque as populações aí, né, tanto pacientes psiquiátricos quanto talvez idosos ou pessoas acima de 50 anos, né, vão ficando mais à margem de tudo isso e vão deixando de lado, né, as atividades físicas, e o corpo, com o tempo, cronicamente vai sofrendo, né, essas fraquezas, e a cabeça também vai adoecendo, né? E aí, quando chega a ponto de desenvolver alguma patologia tratável, quando chega aqui para mim, né, a gente tem que refazer todo esse caminho. E eu gosto muito de indicar tudo isso, e todos os pacientes que de fato acatam essas orientações, o benefício, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Óbvio que não que eu troque medicação por esporte, né? É importante frisar isso. É super importante fazer um tratamento medicamentoso com indicação precisa do especialista, mas associado a isso, a prática esportiva que, de fato, a pessoa tem indicação, né? Então, é isso que a gente explora aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso. É mais uma ferramenta, né? A prática de esporte no tratamento aí de algum problema da mental, né, da saúde mental. Eu sei que manter a saúde mental parece não ser tão simples assim quanto imaginamos, principalmente depois de termos vivenciado uma pandemia. E o isolamento social que passamos nos influenciou negativamente no nosso cotidiano, causando ansiedade, tristeza, estresse, depressão, especialmente na pessoa idosa. Eu, por exemplo, no final da pandemia, eu passei a pandemia inteira assim, me segurando muito. Eu fiz várias atividades, eu comprei um ukulele, eu fui aprender o ukulele, eu fiz um recital de poesias, eu comecei a fazer as lives na internet. Durante a pandemia inteira, eu preenchi muito meu tempo com várias atividades diferentes para poder não ficar com tanta ansiedade e não ficar com tristeza, porque eu tinha uma vida muito ativa antes da pandemia, porque eu saía para dar aula e de repente eu me via aqui dentro de casa parada, e então realmente eu acho que isso, fora as perdas, né, que a gente sofreu nessa pandemia de pessoas queridas. Então, no final da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu acho que chegou no meu limite. Eu segurei a onda e tive que segurar a onda também de uma parente que convive comigo para poder tentar ter um equilíbrio físico e mental. Mas só que chegou um ponto que eu vi que a coisa não estava indo muito bem. Então eu resolvi procurar ajuda, que eu acho que é super importante você captar isso, que seu corpo está dando algumas respostas e que você precisa buscar ajuda. Mas eu percebo que existe assim muito preconceito assim de você buscar ajuda de um psiquiatra, de um apoio profissional dessa especialidade. Mas eu, como não tenho esse tipo de preconceito, eu mesma procurei, busquei, fui atrás de um profissional e encontrei o Dr. Luiz, que me orientou e inclusive me medicou por um período de 2 meses, e para poder eu manter esse equilíbrio, que eu estava um pouco fora, assim, e deu super certo, e por causa disso eu convidei ele para fazer essa live aqui comigo, até para tirar um pouco esse preconceito que as pessoas têm em relação a ir num psiquiatra, porque um psiquiatra, eu acho que não o pessoal tem aquela ideia de que vai no psiquiatra só quem é louco, e não é isso, né, doutor Luiz? Eu acho que se tem alguma coisa que está te causando algum problema, que você somatiza isso e vai para o teu corpo, você tem que buscar ajuda. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu busco ajuda, eu não deixo a coisa piorar, porque senão depois fica mais difícil. Então, para começar aqui as nossas perguntas, eu gostaria de saber o que é ansiedade. Sim. Sem dúvida, né? Só complementando o que você está falando, realmente, né? Quando uma pessoa vai a algum médico, clínico, geral, ou qualquer outra especialidade, e o especialista percebe que essa pessoa tem indicação para fazer um acompanhamento com um psiquiatra, e o profissional indica
encaminha para um psiquiatra, até mesmo esse encaminhamento já é visto de má forma, né? As pessoas até falam, pô, doutor, tenho cara de louco, né? Como realmente com esse estigma, né? Que o psiquiatra é o médico do louco, né? Acho que isso vem muito dos anos 60, dos anos 70, onde realmente não havia muitas possibilidades de tratamentos psiquiátricos medicamentosos. Então, havia aquela, né, aquela questão das internações psiquiátricas em, né, longas, ou até mesmo o uso do eletrochoque como forma de terapia. Então, acho que criou-se um estigma a partir daí, né, os médicos, né, o psiquiatra sendo o médico do louco, e o louco é aquela pessoa que vive internada tomando esse tipo de tratamento. Então, né, graças a Deus, a psiquiatria avançou muito a partir daí, e hoje em dia a gente tem, né, mais de 30 tipos de remédio, mais de 5 classes medicamentosas para tratar as pessoas. E claro, né, a loucura, né, o que é a loucura, né? E aí eu pergunto para vocês, e o que é a normalidade, né? Isso que a psiquiatria, na verdade, né, trata, né? A gente trata a normalidade das pessoas, não a loucura, né? E cada pessoa tem a sua normalidade, né? Dentro de um espectro do normal, né? Que o seu normal pode não ser o meu normal. E é isso que é interessante, porque o psiquiatra pode avaliar, dentro dessa perspectiva individual de cada um, a sua normalidade, e a partir daí a gente tentar entender o que está desviado do normal, né? E aí sim, o psiquiatra trata os desvios dessa normalidade. E aí sim, né, podem ser essas características que cada um tem. E um desvio super comum hoje em dia da normalidade é esse desvio do perfil da ansiedade, né? A ansiedade é apenas uma característica, né, um mecanismo de defesa que todos nós temos, né, a partir do momento que nós estamos vivos, como uma forma de proteção, né, de nós podermos avaliarmos um perigo iminente, né, avaliarmos uma coisa que nos deixa vulnerável, e isso promove uma descarga química, né, de substâncias dentro da gente, na cabeça e no corpo, que faz a gente sentir o coração acelerar, faz a mão ficar suada, pode dar um pouco de tremor de mãos, pode dar uma sensação de falta de ar, a respiração ficar mais rápida, pode dar sintomas, né, características na cabeça, como preocupações excessivas, preocupações de cunho negativo, medo, insegurança, né, vontade de morrer, vontade de sair correndo. Então, tudo isso é comum nesses, né, como sintomas, como características da ansiedade. E é importante a gente frisar. E aí tem as gradações, né? Leve, moderado e grave. Né? Quanto leve são essas, né, esses sintomas ou essas características da ansiedade comum do mundo, né, desse mundo que a gente vive aí em, né, grandes cidades, um mundo um pouco mais estressante, né, com a pandemia e todas essas outras questões. E podem ter ansiedades mais sérias ou mais comprometedoras que vão deixando a pessoa um pouco disfuncional. Por exemplo, com medo de sair na rua, com medo de ficar sozinha, com medo de morrer, com medo de se contaminar com alguma doença, com medo de morrer na pandemia. Então, tudo isso vai nos balizando, né? E faz a gente mudar um pouco o comportamento e muitas vezes o estilo de vida. Tem muita gente que acha que isso é normal, né? E não procura ajuda para tratar isso. Ah, isso agora eu sou assim, né? Fiquei desse jeito. Quando na verdade, normalmente isso, quando avaliado por um profissional adequado, isso muitas vezes é entendido como sintomas, né? Sintomas de ansiedade que compõem um quadro chamado um transtorno de ansiedade. Recebe o nome de transtorno porque é o transtorno que a característica causa. Então, né, nesse caso, um transtorno de ansiedade, que seriam, né, né, todas as características ou algumas delas, acarretando realmente um prejuízo funcional ou emocional, ou enfim, de relacionamento na vida da pessoa. Como isso acontece? Isso acontece numa herança multifatorial, né? Assim, não é por um ou outro motivo. Podem ter fatores estressores externos que ajudam a desencadear essa sensação, mas normalmente são várias coisas que vão somando-se ao longo do tempo, né? Como estilo de vida, hábitos não saudáveis, uso de substâncias psicoativas, uso de drogas, café, né? Tem muita gente que toma café muito, né? Café de cápsula ou cafeína, ou toma meio litro, 1 litro por dia, e esquece que o café é um potente estimulante e gera muita ansiedade, e por aí vai. Né? E aí sim, quando é avaliado pela gente, a gente entende que isso pode ser corrigido de forma medicamentosa, né? A minha ideia acho que não é explorar tanto, ficar falando de fisiopatologia né, do cérebro, mas de uma maneira simplificada,
a ciência comprovou que há uma deficiência em neurotransmissores no cérebro, principalmente ligado à serotonina, que são esses neurotransmissores ligados ao bem-estar. Então, um remédio vai corrigir, né, empregado durante um tempo, com começo, meio e fim o tratamento, não um remédio antidepressivo que não causa dependência, isso é importante frisar. E aí sim a gente inicia esse tratamento e a pessoa gradativamente, lentamente vai melhorando, vai aplacando os sintomas e vai voltando à sua normalidade, né? E resgatando qualidade de vida, que é principalmente, né, um dos nossos objetivos aqui, né? Resgatar qualidade de vida, bem-estar no dia a dia, né? E talvez, né, algumas pessoas já estejam medicadas ou se reconheçam aí nessa forma, e basicamente é o que a ciência comprova como tratar isso. Então, basicamente, sim, isso eu queria dizer. A ansiedade é algo normal, mas os transtornos ou os desvios da ansiedade que normalmente trazem as pessoas para o nosso consultório para serem tratadas. Hoje em dia, né, na população geral, os transtornos de ansiedade têm uma prevalência aí de até 2%, que é bastante gente, né? Então, né, merecem ser tratadas, né? E tem transtorno de ansiedade, ataque de pânico, agorafobia, que é aquele medo de ficar em multidões ou em grandes ambientes abertos, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ajustamento, todos esses fazem parte desse rol de doenças fóbico-ansiosas que muitas vezes merecem ajuda e um tratamento adequado. O E claro, toque, né? fora o tratamento medicamentoso, é interessante as outras formas de tratar, né, como psicoterapia e talvez tratamentos alternativos, atividade física, alimentação adequada e, enfim, ou promover algum outro tipo de atividade também que gere bem-estar. Entendi. Eu gostaria que vocês colocassem aí de onde vocês estão, a cidade, para a gente saber. E o toque também, né? Entra aí nesse transtorno, Isso, o toque, né? o toque também entra nesse transtorno. Ele também faz parte disso. TOC é a sigla para o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que aí tem até uma prevalência maior na população, em torno de 3, 4%, né? TOC, né? Tem aqueles toques de livro, ou aqueles toques de filme, que o pessoal, né, ou até tem um teatro que chama até toque, e o pessoal, às vezes, né, faz um pouco de ironia a respeito disso, sim, mas aqueles são aqueles muito característicos, e não é o mais comum que a gente vê na população, de ficar checando a porta 15 vezes, de ficar lavando a mão, né, 10 mil vezes, coisas do tipo. Mas características como assim, mini toques, né, ou essas manias, colecionismo, simetria, checagem, contaminação, pessoas que gostam de fazer muitos exames médicos, sabe? Tá sempre na fila do médico, só fica feliz quando sai do médico com um calhamaço de exames para fazer. Às vezes as pessoas têm uma tendência a ser assim, né? E aí sim, né? Não necessariamente essas precisam de tratamento, mas quando começam a sofrer por terem essas características, vale a pena ser avaliado, né? Enfim, mas é interessante porque aquilo, voltando ao encaminhamento, né? Até uma pessoa que é encaminhada para o psiquiatra, até ela chegar, ela demora mais ou menos 6 meses a um ano, né? Nossa, Até ela, né, desmistificar, até ela sair um pouco dessa defesa de que achar que não precisa, de tentar fazer de outras formas, até realmente chegar aqui para a gente. E aí, quando chegam, realmente percebem que não tem nada demais, né? Que somos apenas uma especialidade da medicina e que, graças a Deus, os remédios estão aí super modernos, acessíveis a todos, inclusive pelo SUS, tem vários remédios que também podem ajudar. E é nítido, né? Eu acho que até você na sua pele sentiu, né, Gorete? Né? Até mesmo chegou aqui desacreditada, super com medo das medicações, e aí lentamente nós fomos aí fazendo o nosso trabalho em conjunto, e você, né, é nítido a sua melhora, né? Você voltou totalmente ao seu funcionamento super adequado, por conta de várias outras coisas, e também a medicação e o tratamento que a gente está fazendo, né? Super legal, isso. muito legal de acompanhar. Tem gente aqui de Ilhabela, de Santos, de São Paulo, de Rio de Janeiro, da Baixada, as pessoas estão colocando. É exatamente isso que eu queria falar, porque assim, você falou que as pessoas demoram de 6 meses a um ano até chegar num psiquiatra, né? O corpo avisa. Quando a gente está passando por esse processo de ansiedade. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a sentir alguns mal-estar, algumas coisas, em um mês eu já fui atrás de um psiquiatra, porque eu disse assim, alguma coisa está errada comigo, então eu tenho que ir atrás. Então eu fui, eu não esperei.
eu já quis logo tratar. Com um mês de tratamento eu já fiquei boa, ao meu ver, né? Sim, Porque, inclusive, né? As coisas que a gente passa na vida, eu acho que todo mundo pode passar. Até a pergunta agora é essa. Primeiro, o corpo fala quando a pessoa está passando por isso, e se esse tipo de ansiedade ela pode dar em qualquer época da vida, desde criança até o idoso. sim. Normalmente, esses é possível que isso aconteça na infância, mas não é tão comum. O mais comum é o desenvolvimento dessas patologias, desses transtornos no início da vida adulta, entre a segunda década, entre 20 e 40 anos, principalmente a prevalência maior. Que é normalmente quando a pessoa normalmente se forma, né? A pessoa inicia uma vida adulta, produtiva, profissional, trabalhando, e querendo ou não, é um pouco mais de estresse, né? A vida adulta. Tem mais fatores estressores, né? Pagar contas, emprego, família, eventualmente começar a desenvolver, ter gente que engravida e começa a ter filho nessas horas. Então, às vezes, isso começa, vamos dizer assim, o copo transborda. Então aquela demanda da vida que a gente conseguia, conseguia lidar, começa a transbordar e a gente começa a sofrer com a falta, né, com o que não está conseguindo fazer. E aí cada pessoa tem um mecanismo, né? Tem gente que se sente mais culpada, tem gente que se sente mais insegura, tem gente que fica muito aflito, tem gente que é muito perfeccionista e aí sofre com esse perfeccionismo. E aí a gente vai, né, individualizando, né, para cada pessoa, né, entendendo o funcionamento e as características que compõem a personalidade da pessoa, para aí sim entender o que está fora do eixo. Né? Então, sim, o corpo avisa, o corpo avisa de uma forma, sim, avisa que são os sintomas. Né? Então, né, tem uma série de sinais e sintomas que compõem essas síndromes de ansiedade, de depressão, de toque, de outras fobias, transtorno bipolar, esquizofrenia, essas mais graves, um pouco menos prevalentes, mas principalmente os transtornos de estresse, que são esses, né, de ansiedade e depressão, transtornos de humor, né, realmente os sintomas, ou o corpo, ou principalmente a cabeça começa a avisar. Então, ou seja, tristeza, medo, apatia, desânimo, incapacidade de sentir prazer na vida, né, que é aquela, né, não gosta mais de nada, um desinteresse tamanho, alterações no ritmo do sono, ou muito sono, ou muitas vezes pouco sono, não consegue mais dormir, né? Deita a cabeça no travesseiro e o pensamento não para, fica só, né, pensando coisa negativa, ou lembrando de coisas negativas do passado, ruminações obsessivas de culpa, devia ter feito diferente, deveria, e se, né? Aqueles e se's, né, que vem na cabeça, e se eu tivesse, e aí isso tudo vai, né? O pensamento e tudo isso que não desliga vai gastando energia química, né? Energia química são os neurotransmissores, né? De uma maneira simplificada, dentro da cabeça, nós temos neurotransmissores que são excitatórios, né, que estimulam a gente estar acordado, a atividade cognitiva, a interação, a cognição, a concentração, a memória, e tem neurotransmissores que inibem essas atividades. Então, né, numa maneira simplificada, a mistura entre, né, o excitatório e o inibitório dá o nosso normal, que é o que a gente entende por normal. Né? E quando, eventualmente, a ansiedade excita demais, ou outros inibem demais, a gente muda o nosso funcionamento. Então, normalmente, de uma maneira simplificada, a ansiedade é esse excesso de excitação química, gerando esse barulho químico, né, esse ruído mental, que são os sintomas, né, que é essa insatisfação com a vida, ou a pessoa percebe que tem alguma coisa estranha com ela, mas ela não sabe dizer muito bem o que é, né? Que pode ser, né, não é de um dia para o outro, normalmente isso demora, né, é lento e insidioso, então o tempo de aparecimento são 2 a 4 semanas, 2 meses, 6 meses, a maioria desse histórico tem sempre um histórico de 6 meses ou mais, de mudança de comportamento, de alteração do ritmo de vida, né, pode ter motivos aparentes ou até sem motivos aparentes, mas chamam a atenção na história do paciente. E aí, então, eles chegam aqui para a gente avalia tudo isso, e aí sim, pode esclarecer para o paciente que alguns desses sinais e sintomas ou dessas características que eles estão achando que agora é assim,
Não, isso todos juntos compõem uma síndrome ou um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado ou de transtorno depressivo, e aí sim a gente vai indicando e mostrando para eles como se tratar, como tratar isso, né? Porque, assim, é importante frisar que o que eu mais recebo aqui sempre é isso, são pessoas que têm preconceito com remédio, porque escutam no Dr. Google ou, né, ou com os amigos, as pessoas aí de perto, que conhece alguém da família que já tomou remédio e não fez bem, ou conhece alguém da família que toma remédio para sempre e nunca mais conseguiu Sim. parar, remédio para dormir, coisas assim. Pode existir isso, mas se bem Cada caso é um avaliado. caso, né? Exatamente, né? O que menos tem é isso. Né? Isso daí é na década de 90, 2000, tinha muito remédio que causava dependência. Hoje em dia tem muito menos. Então, quando bem atendido e interpretado, realmente, né, a maioria dos tratamentos tem começo, meio e fim. Não é para sempre que a pessoa vai tomar remédio. Claro, tem que avaliar cada caso. E os remédios não causam dependência. A maioria desses remédios que a gente trata, ansiedade, depressão, que são os antidepressivos, os estabilizadores de humor, até antipsicóticos, eles não causam dependência. Né? Então é importante frisar isso, porque às vezes as pessoas, né, perdem um pouco esse medo e até podem ser avaliadas aí, né, nos profissionais que tem perto das suas residências. E psiquiatra, graças a Deus, também tem bastante hoje em dia aqui no Brasil. Né? É difícil acessá-los pelo SUS, porque o tempo de espera, né, normalmente nos CAPs, ou no centro de atenções psicossociais, ou nos AMAs, demora um pouco, mas chega, né? Chega-se a hora. Claro, e as redes particulares ou conveniadas aí também estão repletos de psiquiatras e psicólogos, né? Não necessariamente é só psiquiatras. Os psicólogos podem iniciar todos esses acompanhamentos e quando há indicação de medicação, aí sim o psicólogo indica para o psiquiatra, que aí sim é o médico que pode medicar. O psicólogo apenas pode fazer o diagnóstico e tratar com psicoterapia, que também é muito indicado para transtornos mentais de uma maneira geral. Entendi. Eu estava um dia desse conversando com duas amigas e aí uma me contou que ela conta tudo. Aonde ela chega, ela fica contando os azulejos, contando as coisas. E a outra falou para mim que ela, tudo que ela vem no pensamento, ela faz a datilografia do que ela está pensando. Aí eu falei, ela disse, você, eu digo assim, eu tenho mania de desligar o gás e voltar para olhar se eu desliguei. Então, eu conversando com as pessoas, observei que cada pessoa tem uma coisa desse tipo. Não é uma coisa, é uma coisa até comum. Esse tipo de sim, ter um toque, ou contar os ladrilhos, ou esse de datilografar. Então, eu achei incrível como é que ela consegue datilografar tudo o que ela pensa. Incrível, né? Porque ela foi datilógrafa a vida inteira. Então, eu pensei assim, eu sou normal, porque todo mundo tem uma coisa. Agora, quando isso excede, como você falou, aí sim que tem que buscar ajuda. E quanto mais rápido a pessoa buscar ajuda, melhor. Para que ficar sofrendo 6 meses a 1 ano? Se a pessoa tiver conhecimento do seu corpo, que o corpo está dando aviso, que você precisa de um tratamento, por que não buscar ajuda de um psiquiatra? Eu acho que deve, eu acho, antigamente, cadê meu advogado? Agora a gente tem que dizer, cadê meu psiquiatra? Porque eu acho super normal, como você falou, um tratamento como outro qualquer. Eu acho incrível. Mas existe o preconceito, sim, infelizmente. Sim, Tem muito. sim, diga, desculpa. Assim, se a ansiedade ela pode causar uma depressão. É, tem, tem, Não- tem estudos ou tem interpretações que dizem que às vezes, ansiedade e depressão são subtipos da mesma doença. Né? Dependendo do perfil da personalidade da pessoa, ela pode ter mais depressão ou mais ansiedade. Mas muitas vezes a gente aqui na prática do consultório verifica que elas andam juntas. Né? Se a gente explora sintomas de depressão para quem veio com uma queixa de ansiedade, ela também tem. Se a gente explora sintomas de ansiedade para quem veio com uma queixa de depressão, ela também tem. Então, elas andam meio juntos e, do ponto de vista biológico, claro, tem vários subtipos de depressões diferentes, né? Melancólicas, psicóticas, endógenas, e tem, né? Mas, do ponto de vista assim, empírico, a gente entende como uma mesma disfunção nesses neurotransmissores ligados ao bem-estar, ligados ao humor, principalmente serotonina e noradrenalina. Então, a maioria dos remédios vão corrigir esse distúrbio químico no cérebro, fazendo com que a pessoa volte a se sentir bem. Sim, qualquer pessoa pode ter isso. Claro que se a pessoa já é comprovado que existe uma herança genética favorável, né? Então, membros da família, pai, mãe, tios, né, de primeiro grau, avô, avó, que talvez tenham algum distúrbio psiquiátrico na família,
a chance dos descendentes poderem desenvolver isso ao longo da vida é maior, um pouquinho maior, ainda não tem quantos por cento nessa incidência. Mas, de fato, né, é legal olhar na sua árvore genealógica e ver que doenças você tem na família. Não só do ponto de vista psiquiátrico, mas do ponto de vista clínico também. Né? Se tem câncer, se tem diabetes, se tem pressão alta, se tem obesidade, né? Para eventualmente, ao longo da vida, a gente não, né, sem perceber, vai nesse automático e quando vê, né, tem uma tendência a desenvolver patologias parecidas. Então, vale a pena olhar para esses antecedentes, para aí sim se cuidar e fazer um tratamento. Claro, não é só a genética que favorece, né? As heranças na nossa área são sempre multifatoriais. Então, sem dúvida nenhuma, se existe uma herança genética, pode existir uma chance maior de desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor. Mas é claro que o ambiente muitas vezes conta tanto quanto, às vezes, uma herança genética. Pode não haver nada genético na família, mas pode ser que o ambiente, desde o nascimento, tenha sido nada estimulante. Propício. Fatores de risco, né? Abusos na infância, uso de drogas precoce, falta de afeto, falta de relacionamentos saudáveis, falta de educações, né, de fato, válidas, e aí, de fato, a pessoa desenvolve um transtorno ao longo dessa vida adulta ou até mesmo na fase juvenil. Então, assim, Entendi. qualquer um de nós pode ter, né? Mas aí tem que avaliar e ver se, de fato, o tempo de O aparecimento, contexto. o tempo de sintomas e a intensidade deles é suficiente para a gente tratar com remédio. Porque tem alguns que não são, e esses que não são merecem um tratamento talvez com um psicólogo, né? Com a psicoterapia, que também é bem acessível e temos inúmeros bons profissionais espalhados pelo país que podem auxiliar nesse sentido. E eu acho que as pessoas demoram para chegar também na consulta, Goretti. Muitas delas chegam aqui e acreditam que isso é uma falha, sabe? Elas se sentem culpadas ou se sentem pior de assumir que não conseguiram sozinhas e precisam tomar um remédio para melhorar isso. O que é uma besteira, né? Porque não é uma falha, né? A pessoa não tem culpa, ela não quis desenvolver isso, né? É uma coisa muitas vezes química, né? Ela tentou até onde conseguiu, e quando não conseguiu mais, aí sim foi indicado para tratar com esse tipo de ajuda, né? Porque quando a pessoa não chega aqui, aonde ela vai? Para algum lugar ela vai. Tem muitas pessoas que vão aplacar ou diminuir os sintomas que sentem, que incomodam, usando drogas, né? Usando drogas, por exemplo, o álcool, usando drogas, por exemplo, o cannabis, né? A maconha, usando drogas, por exemplo, cocaína, outras drogas medicamentosas, né? Usando drogas também que usam remédios sem orientação médica, compram pela internet, esses remédios realmente que podem abusar, remédios para emagrecer, né? Anfetaminas. Então, é importante, assim, dizer que né, não é no bar que vai tratar isso, não é com um amigo. Pode ser que converse com um amigo, pode ser que tenha uma rede relacional super legal, mas isso precisa tratar com um especialista. Não é no esporte, não é jogando tênis, não é na mesa do bar. Né? O esporte, claro que a gente indica como uma forma, né, também de tratar, mas não é apenas isso. Né? Então é importante a pessoa entender isso. A gente precisa realmente buscar ajuda com um especialista para entender a origem, né? Porque às vezes, só para complementar, a origem do problema também pode ser endógena, pode ser orgânica. Tem gente que tem disfunção da tireoide e, né, aparece aqui no consultório com uma depressão, com tristeza, com desânimo, apatia, não quer mais viver, e a gente faz um exame de tireoide, de hormônio, e a pessoa está com um hipotireoidismo. E aí não tem que tratar com um antidepressivo, tem que tratar com um endocrinologista a tireoide, né? Por isso que é legal essa interface entre a psiquiatria, né, e todas essas especialidades, por isso que somos uma especialidade médica, porque tem várias causas orgânicas, né, do corpo que às vezes dão sintomas psíquicos. E aí, né, a gente tem que tratar isso. Por exemplo, hipoglicemia. Né? Às vezes a pessoa está com falta de açúcar no sangue, está começando a desenvolver o diabetes, e ela começa a ter alteração de comportamento, ela fica agressiva. Eu já peguei em plantões de pronto-socorro pessoas que ficaram agressivas, né, quebraram tudo, brigaram na rua, e aí você faz lá uma ponta de dedo no paciente e está com 30 de destro, que é, né, uma baixa, né, com hipoglicemia. E aí você corrige a glicemia, a pessoa volta ao normal, a pessoa não tem um distúrbio psiquiátrico, né, ela apenas tinha um distúrbio orgânico e foi corrigido assim. Então, só para frisar essa importância também, para as pessoas saberem, né? E não dividir os dois, né? E, óbvio, cabeça e corpo andam juntos, até por isso a gente sempre entende, né, essa dica ou essa percepção de que é importante cuidar do corpo para ter a cabeça boa e também cuidar da cabeça para ter o corpo bom, né? Andam juntos. Né? Qual que é o objetivo só para complementar essa coisa do esporte?
Porque é o seguinte, né, do ponto de vista, então, as pessoas que muitas vezes vão, né, acabam indo para resumindo, esses distúrbios mentais, de uma maneira geral, são um desequilíbrio químico no cérebro. E aí a gente vai buscar o que a gente tem por perto para equilibrar o nosso cérebro. Tem gente que vai, né, usar essas drogas, tem gente que vai fazer outras atividades, comida, comer demais, doce, açúcar, qualquer coisa que promove o bem-estar, né, aquele bem-estar imediato. E aí isso tem uma regulação imediata dessa sensação, né, diminui um pouco o mal-estar e a pessoa segue em frente. Porém, né, dada essa desregulação química, né, a gente não indo atacar o cerne do problema, isso vai continuar, né? E uma das maneiras naturais, não medicamentosas, que a gente tem de ajudar a regulação química é a gente promovendo atividade física, né? A partir da atividade física, não é durante, mas é depois, né, ocorre uma enxurrada de liberação de neurotransmissores. Existe um lugar lá no cérebro que chama Centro de Recompensa Cerebral. E esse lugar, né, ele é ativado principalmente depois que a gente faz atividade física, de uma maneira normal. Claro, tudo que a gente faz, né, na vida e gera prazer, comer um chocolate, dar um abraço gostoso no namorado, né, ser bem sucedido profissionalmente, né, ser amado, coisas do tipo, isso vai gerando, né, essa substância química chamada dopamina no cérebro e ela é ativada nesse núcleo de recompensa. E nisso já fica, entre aspas, um carimbo. Olha, fizemos essa atividade e foi gostoso. Então, né, ao longo da vida, nós vamos reproduzindo, vamos tendo uma tendência a reproduzir essas atividades que geraram prazer na nossa memória. E se a gente tem uma memória de atividades que geraram prazer e mais saudáveis, a gente tem uma tendência a repetir, a fazer esporte, repetir essas atividades que foram saudáveis. Mas se, infelizmente, a gente, né, habituou o nosso organismo, nosso cérebro, a ter atividades que não são tão saudáveis para gerar recompensa, por exemplo, comer um doce com açúcar, por exemplo, tomar cerveja, tomar uísque, álcool, usar drogas de abuso, fumar maconha, cheirar cocaína, usar anfetamina para emagrecer, remédios assim, nesse sentido, a gente ensina, né, do mesmo jeito, nesse carimbo, nessa parte, nessa área de recompensa, que essas substâncias são os mais legais para a gente usar. E nosso cérebro, ele quer sempre economizar energia, né? Então, qualquer atividade que gere prazer com economia de energia, ele vai ter uma tendência a nos indicar, a nos induzir a fazer aquela atividade. Fumar um cigarro, Entendi. né? Vamos correr 6 quilômetros na esteira ou vamos fumar um cigarro para liberar essa dopamina e ter a sensação de prazer? E aí, se a gente, né, tem o hábito de correr, de fato, o nosso cérebro nos indica, olha, corra e daqui a pouco você se sente bem. Mas quem não tem esse hábito, né, o cérebro vai olhar na gaveta e ver os hábitos adquiridos. Ah, fume um cigarro que você vai se sentir bem. Aí a pessoa vai lá e não entende porque tem um impulso de fumar um cigarro àquela hora. Aí fuma um cigarro, libera dopamina no cérebro e a pessoa tem a sensação de bem-estar. Isso é químico. E aí, claro, o hábito já está aprendido e esse hábito é reforçado, né? E aí, a partir de anos de vida, esses hábitos adquiridos, reforçados, não saudáveis, vão deixando, talvez, vão desequilibrando mais ainda, desajustando mais ainda esse padrão químico cerebral. E a partir de alguns anos com esses desequilíbrios, existe um risco maior dessas patologias químicas cerebrais se desenvolverem, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos do humor, fobia social, transtorno bipolar e até esquizofrenia, que é um pouco mais grave, né? Então, para a gente, né, com esse objetivo, atacar o cerne do problema, né, sempre quando eu peço para meus pacientes fazerem exercício, eles não querem, então eu friso bastante explico como funciona todo esse mecanismo para as pessoas entenderem que realmente não tem como pular essa parte. E a recompensa, ninguém, né, eu acho que você também é da área, sabe, a gente, né, que é muito falado também nas mídias sociais e por aí, né, o exercício, pouca gente gosta, quase ninguém gosta, não é bom enquanto a gente faz. Ninguém acorda com vontade de correr de manhã, de andar de bicicleta, de ir na academia. Mas a pessoa lembra que depois de fazer exercício, ela vai ter aquela sensação de bem-estar e que vai valer a pena ter ido, né? Então, o hábito desenvolvido, reforçado, e aí sim, a recompensa vem sempre depois, né? Nesse estímulo natural E da vida. durante também. Durante o exercício também dá essa sensação de prazer.
Mas depois de uns 15 minutos, 20 minutos, né? O aquecimento do exercício é sempre desprazeroso, né? O coração, né, dispara, a respiração fica ofegante, o músculo começa a doer, a pessoa tem vontade de parar, principalmente quem não tem nenhum condicionamento físico, né? E aí a pessoa fala, vou parar, quando na verdade não, né? Estimular, continuar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né, lento e gradual, até ela conseguir perceber que realmente depois desse exercício houve alguma descarga, não é nada muito diferente, mas a gente vai devagarinho corrigindo esses distúrbios químicos. Senão, realmente, senão a gente acaba usando mais medicação, né, doses um pouco maiores e durante o tempo maior. De novo, quero frisar, não é que eu substituo medicação por exercício, elas andam juntos, né, mas sem dúvida nenhuma, os pacientes que conseguem usar as duas combinações, se tem um benefício muito maior, tem um tempo de utilização de remédios menor e a dose dos remédios, às vezes, são menores. Isso avaliando para cada paciente. E, claro, a ideia também não é sair por aí fazendo exercício sem orientação. A ideia é, principalmente, pacientes que muitas vezes são sedentários, são obesos, estão fora de forma, é importante que eles passem por uma avaliação cardiovascular, uma avaliação física, uma avaliação de esteira, um teste ergométrico, para saber, né, que está tudo bem desse ponto de vista cardiovascular, para aí sim, a partir daí, começar a fazer um programa de esporte. E sim, né, e aí sim, qualquer programa esportivo que a pessoa se identifique. E esse é meu papel, ajudar a pessoa a entender, a recriar, a lembrar que esporte que ela já fez na vida, durante alguma fase, que foi legal, né? Se era alguma coisa muito jovem que não dá para fazer agora, a gente estimular alguma outra coisa, ou até mesmo resgatar ela para algum grupo de esporte, grupo de corrida, grupo de caminhada, grupo de terceira idade, qualquer, né, até mesmo algo digital, mas que a pessoa se beneficie, né, de toda essa prática. Falando do exercício, o exercício também depende da dose e a resposta, né? Porque, claro, 40 minutos, 50 minutos para quem é sedentário realmente é difícil. Porém, existe aquele período de adaptação fisiológica, adaptação morfológica, e a pessoa vai passando por essa fase, uns 3 meses, e depois ela se adapta e segue em frente, seja na corrida, na musculação, no pilates, em qualquer atividade física que ela venha fazer. E essa sensação de prazer que você fala depois, eu já sinto durante. Então, por exemplo, durante o exercício, eu sempre dei as minhas aulas, e eu dizia, no meio da aula eu dizia assim, ai, que delícia, que coisa maravilhosa. Aí tinha aluna que dizia assim, melhor tomar um sorvete, melhor isso, melhor aquilo. Mas o exercício, ele realmente provoca essa sensação de bem-estar. É maravilhoso. Tanto é que eu conversei com você a respeito do exercício e até você falou para mim, parou o exercício, diminui de ter essas doses de estímulo, essas doses desses hormônios do prazer. Então, o exercício é para ser feito regularmente, realmente, para poder você manter essas doses, né, de hormônio que estão sendo liberadas pelo corpo durante a prática. Exatamente, porque, né, a gente só divide isso para ensinar de maneira empírica, porque é tudo muito misturado, né, na cabeça e no corpo. Mas sem dúvida, né, o esporte é um antidepressivo, principalmente aeróbico. Eu acho que, claro, que musculação faz bem, também é comprovado que também melhora a parte psíquica, mas para mim, o que mais faz sentido é fazer exercício aeróbico. E realmente, como você frisou, né, por isso que tem que singularizar para cada pessoa, de acordo com a idade, de acordo com a frequência cardíaca máxima, com as condições, né, mórbidas da pessoa. E aí sim, estimulando 5, 10, 15 minutos, lento e gradual, mas podendo acompanhar isso, né? Eu tenho alguns pacientes que viraram ciclistas. Eu tinha um paciente, tenho ainda, que era obeso, né? E aí veio aqui para mim, o esporte que ele fazia como referência era ciclismo, mas ele gostava quando ele era jovem, ele não tinha mais, depois de ter casado e ter filhos, ele não fez mais nada disso. E aí, né, eu combinei com ele de ir na ciclovia, falei, então vamos junto? Ele falou, com você eu vou. Aí combinei com ele de ir na ciclovia da Marginal Pinheiros, marquei com ele no Parque do Povo, fomos na ciclovia. Chegou na ciclovia, ele já estava realmente um pouco com falta de ar, um pouco desequilibrado, não estava se sentindo muito bem. A gente suspendeu a continuidade do exercício, porque ele realmente já estava muito ofegante, mas aquilo lá já criou aqui, né, na cabeça dele a vontade. A partir disso, ele foi, comprou uma bicicleta, se matriculou na academia, começou a ir todo dia na academia e andar de bicicleta. Enfim, claro, depois de 1 ano e meio, ele tinha emagrecido 40 quilos, ele chegou a fazer um triatlo, né? Ele tinha o sonho de fazer
fez um triatlon, tatuou lá aquela tatuagem dos triatletas que eles gostam, e enfim, e virou ciclista. Hoje em dia ele tem 4, 5 bicicletas, ele pedala 5 vezes por semana, ele faz parte de 2 grupos de ciclismo que, né, por ele, então ele criou uma identidade a partir disso que fez muito bem, né? Ele já não é mais obeso, não usa mais nenhuma substância psicoativa, tá excelente, né? Então, na verdade, e é interessante porque é um pouco uma interrogação. A gente nunca sabe qual paciente que a gente indica para fazer esporte, né, nesse sentido, e quais vão continuar e quais não, né? Eu já levei, né, então, falando um pouco desse programa da Psycho, então, o programa, como eu sou ciclista, né, então eu estimulo meu paciente a fazer atividade física, muitos deles não fazem, e quando eu convido eles para irem comigo, eles aceitam, né? E aí, então, eu gosto de fazer como se fosse um estímulo um pouco mais chocante, que é o quê? A gente usa, né, eu uso as bicicletas elétricas para estimular os pacientes que não têm essa condição física, então eu marco um ride terapêutico. A gente vai junto na Serra do Japi, ou numa serra perto aqui de São Paulo, né, e para ter o estímulo da natureza, porque tão importante quanto o esporte, eu acho que o estímulo da natureza é fundamental para ter saúde mental, né, coisas que infelizmente aqui nos grandes centros urbanos a gente, né, esquece, né, até ir no parque já faz sentido, mas muitas pessoas nem fazem isso, né, vão até na academia do prédio, ficam só no trânsito, fica, né, sempre não tem essa condição de olhar a natureza, de ficar em silêncio, de escutar os barulhos da mata, de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr, né, de ir numa cachoeira, estímulos naturais, né? Então, a minha proposta é, assim, ter esses estímulos naturais e junto com a bicicleta elétrica. Então, eu promovo esse ride terapêutico, eu vou junto com meus pacientes numa manhã durante a semana, e durante 3 horas. A gente vai junto de carro, obviamente, então vamos conversando como uma sessão de psicoterapia no carro, preparo a bicicleta, preparo o paciente, levo todos os equipamentos de segurança, paramos o carro na serra, fazemos um ride terapêutico de acordo com o paciente, não é nada agressivo, nada técnico, é apenas para ele se sentir bem, ou até mesmo ter esses estímulos, né, diferentes, até o momento que ele fala, tá, entendi, doutor, legal, podemos voltar, e aí a gente volta para o carro que está sempre próximo, e normalmente esse estímulo, essa atividade dura 1 hora e meia para quem já tem alguma condição, e aí a gente volta para o carro e volta para São Paulo e chega aqui no meio da manhã, antes do almoço. E aí a pessoa realmente... Depois eu faço esse follow-up, né, para ver como eles estão todos sempre muito bem. Né? Já fiz, Maravilha. Desde 2018 eu faço isso com os pacientes, então já tenho mais de 20, 30 pacientes que eu fui, ou de 30 rides, e nenhum deu errado, todos deram certo. Nem todos viraram ciclistas, e a ideia não é que virem ciclistas, mas é apenas promover esse estímulo, né? Mostrar para eles o quão importante isso é. Né? E que não é nada assim, e dá para se fazer, né? Não precisa ir também ir lá na serra, mas você pode fazer aqui de qualquer forma. Né? Então, né, esse é meu papel. Né? E necessariamente eu vejo na prática a diferença que isso faz, né? Então, por isso que eu continuo e acho muito orgânico, muito espontâneo para mim continuar estimulando os meus pacientes dessa forma. Né? É claro que a maioria dos profissionais preferem ficar no seu consultório atendendo um paciente por hora, mas para mim eu acho que é mais rico, né, eu estar 3 horas com o paciente e poder vê-lo sob outros estímulos fora do setting terapêutico aqui do consultório, né, muito rico para a gente continuar trabalhando isso terapeuticamente, do que simplesmente cada vinda que o paciente vem, eu falo, e aí, fez esporte? Não fiz, doutor, mas eu estou bem. Vai fazer? Não faz. Então, né, uma hora eu falo, vamos junto? Ah, com você eu vou. E aí, quando tem uma fila aí de uns 10, 15 pacientes ainda, fila de espera para conseguir, que eu consigo ir só uma vez por semana. Mas, enfim, é super rico e a minha ideia é sempre continuar cada vez mais fazendo esse tipo de atividade. Tá, eu preciso falar 2 coisas para não esquecer. Primeiro, que o Dr. Luiz é um atleta, queria que todos soubessem aí, pratica aí o ciclismo, né, Dr. Luiz, e fez dessa prática esse projeto aí, que é o Upcycle, e também eu queria dizer que tem pessoas aqui perguntando onde fica seu consultório, aí depois, então, essas pessoas entram, onde elas conseguem, entram no Upcycle para saber, lá tem telefone, como é que faz? Depois tem que dizer como é que ela pega o seu contato, porque eu não sei, ou então, Claro. Lá tem o telefone, no Instagram? Eu acho que, não, no Instagram da Upcycle BR não tem telefone.
mas pode entrar via... Acho que até deve ter o telefone, mas se não tiver, entre em contato via mensagem direta, e aí eu passo o contato aqui do consultório, eventualmente, né? Eu faço atendimentos presenciais aqui em São Paulo e também faço, com a pandemia, né? A medicina online veio para ficar, então também faço atendimentos não presenciais, né? Online, digitais, para pessoas, né, de outros estados, enfim, até mesmo que estão, né, fora do país. Aliás, a minha primeira consulta foi online. É verdade. Né? Verdade. Agora tem aqui duas perguntas, porque eu nunca vi pergunta aqui. Eu vou clicar aqui para ver se eu consigo perguntar qual a diferença entre estresse e ansiedade e a alimentação impacta muito. É o Márcio Berger que está perguntando se a alimentação impacta nesse Acho tratamento. que sim, né? Eu acho que aqueles 5 pilares clássicos que, né, muitas pessoas já falam a respeito disso, né? É, alimentação, sono, esporte, hidratação e regulação da dopamina, ou seja, alguma atividade física, alguma atividade que seja hobby, né? Que organize a pessoa nesse sentido. Social, né? Então, claro, né? Acho que a alimentação é fundamental, mas nesse sentido não que eu promova aqui no meu consultório uma dieta alimentar, eu posso indicar para nutrólogo, para outros profissionais, mas sem Está dúvida dizendo aqui que você é muito bravo. a alimentação é Uma fundamental, pessoa conhecida sua. deve ter, Doutor Luiz é ótimo, mas é bravo. enfim, deve Não é ser. não. Doutor Luiz, é o seguinte, ó, aqui ó, o caderno, um monte de pergunta para fazer, mas não vai dar tempo. Então, você fica intimado para a gente fazer uma outra live no futuro aí, para responder, porque tinha muita coisa aqui falando também da psicologia do esporte, qual a importância de cuidar da saúde mental do atleta, ou ao contrário, né, que é isso que você faz, é pegar uma pessoa que não pratica atividade física e levar ela para o esporte, para poder ajudar no controle da ansiedade. Tem muita coisa que perguntaram que você já respondeu sobre o estresse, sobre a ansiedade, se remédio da depressão. Ah, você estava falando das pessoas que fumam, das pessoas que vão para o álcool, mas isso aí não trata a causa, é só uma coisa momentânea, né? Não resolve. A pessoa tem que buscar realmente um tratamento para resolver o problema que está causando. E não ir lá beber, ir lá fazer uma corrida, uma coisa. Eu acho que primeiro tem que tratar. Eu como leiga, penso assim, não sei se estou certa. Assim, acho que na psiquiatria a gente não pode generalizar nada, né? Eu acho que cada Sim, caso. Por isso que é difícil quando a pessoa né, recebe, meu amigo, minha mãe foi, meu esposo foi, minha esposa foi e ele deu esse remédio e você está sentindo as mesmas coisas, então toma este remédio aqui. E às vezes pode ser um grande erro, né? Você sem querer dar um remédio para alguém, ou enfim, né? Porque cada caso é um caso, então tem que singularizar. As pessoas podem ter os mesmos sintomas, podem ter as mesmas dependências, né? O alcoolismo, outras drogas, mas cada uma tem os seus motivos ou as suas razões para talvez ter seguido esse caminho. E o papel do psiquiatra, principalmente, é avaliar, sem julgamento nenhum. Não estamos aqui para julgar, né? Nem tentar, né, tirar qualquer coisa disso. É simplesmente para entendi. as pessoas entender como esse caminho foi percorrido, né? E aí sim, identificar esses sinais e sintomas, essas características que corroboram né, para ter chegado aí. E aí sim a gente desconstruir isso e achar outros caminhos, né? Nessas trilhas da vida, vamos dizer assim, né? Achar outros caminhos, que é um pouco né, é comprovado, né, que o esporte e outras atividades, né, ou até mesmo a meditação, promove a neurogênese e a sinaptogênese. O que é isso? É a criação de novos caminhos no cérebro. Né? Não necessariamente podem ser novos neurônios, pode ser o mesmo neurônio, mas ele faz uma ramificação diferente, que ele não fazia, atingindo uma outra área do cérebro que talvez não fosse irrigada. Né? Então, por isso que é super importante, né, a gente poder estimular com atividades, né, orgânicas que promovem isso, porque senão, realmente, né, ao longo da vida, todas as patologias, até mesmo lá acima de 60 anos, que hoje em dia, né, com o aumento da expectativa de vida, os quadros demenciais, né, as demências, o Alzheimer e outros tipos de demência são cada vez mais vistos aí, né, e não é lá, não adianta chegar com 60 anos e querer fazer isso. É agora, né, é agora, com 25, com 30, com 35, que você tem que continuar 20 anos fazendo isso para quando chegar lá não ter esses prejuízos, né, porque senão é só coletar, né, a conta sempre chega, né, e a conta chega da vida, não é do que a gente fez 5 anos atrás, é do que a gente fez há 20 anos atrás, né?
Entendi. esses hábitos adquiridos não saudáveis e que, infelizmente, ninguém fez nada para mudar, né? E aí chega aqui depois com 30 anos, assim, para a gente, né, milagrosamente mudar. Ninguém faz milagre, nem o psiquiatra, né? E nem os remédios. Mas a gente, de fato, ajuda bastante e tem a maioria das Ah, mas pessoas que chegam aqui se beneficiam de é maneira incrível. substancial do tratamento, né? É incrível, incrível o tratamento, eu acho. E muito importante. Agora, eu queria saber se esse projeto seu, o Psyche, se ele tem é homem ou mulher ou é só homem? Não, não tem nenhuma. Porque eu vi as fotos lá no Instagram da Psyche, eu vejo mais homem, né, participando. E eu achei até legal, sabe por quê? Porque os homens têm tanta dificuldade de se expor, de participar, de fazer. Eu faço parte de um projeto desse tipo. Geralmente as mulheres buscam mais apoio profissional, os homens são mais difíceis. Eu vi diferente demais lá no seu projeto. A maior prevalência é de homens. É verdade, né? Incrível. É verdade, porque né, disfarçadamente, né, eles acabaram entrando aí, porque eu não fico também sempre com essa bandeira de que vamos fazer um tratamento de saúde mental, mas indiretamente, eu sendo psiquiatra e tendo essa formação, eu acabo concentrando, né, essas pessoas e vou desenvolvendo atividades que na minha cabeça tem a ver com isso, tem a ver com bem-estar, tem a ver com o encontro, né? Encontro real, não um encontro de virtual, né? A partir da pandemia, que as pessoas vão cada vez mais sozinhas e cada vez mais carentes. Então, né, o vínculo terapêutico, o vínculo, né, de grupos, o vínculo social verdadeiro, olhar no olho, dar um abraço, ter, né, dar risada, poder se divertir dentro de um contexto, né, de um grupo ligado ao ciclismo ou ligado ao bem-estar, acho que é muito rico, né? A maioria das pessoas se conheceram ali a partir da Psycho, né? São profissionais liberais, empresários, enfim, pessoas que talvez nunca iriam se encontrar se não fosse pelo objetivo comum, que é a bike e até mesmo o bem-estar que a bike promove, né? E pô, né, ninguém ali é profissional, todo mundo ali realmente usa, tem a bicicleta como hobby, mas é impressionante, né, a força que a bicicleta tem, ou o esporte tem de uma maneira geral, para unir as pessoas em torno de algo em comum, né? Então é nítido, né? Desde 2016 que a gente concentra isso e como eu vejo como é rico o benefício que todos nós temos, né? Inclusive eu de poder estar junto dessa turma, de promover viagens com o intuito de fazer rides em lugares maravilhosos, conhecer paisagens diferentes, interação entre as pessoas, as esposas que acabam se conhecendo, grupos que se formam a partir daí, até pequenos grupos que, né, que são mais que as pessoas se identificam mais dentro desse grande grupo, mas não tem nada de questão de homem ou mulher. Somos abertos a todo tipo de pessoas, né? Todes, né? Como diz hoje em dia. mas sim, tem, né? Dentro do ciclismo, acho que ainda existe uma predominância do gênero masculino. Né, nas provas e tal, até por ser um esporte que exige muita força, que às vezes é um pouco técnico, um pouco perigoso, mas tem, né? Acho que fora do país tem bastante mulher andando, no Brasil também tem, e a Psycho cada vez mais também está absorvendo, né, esse público e estamos abertos a qualquer tipo de pessoa que queira se beneficiar né, dessa prática, ou até mesmo ter explicações, ter orientações técnicas, né, desmistificando um pouco aquela coisa do psiquiatra, daquela coisa distanciada, né, numa linguagem um pouco mais próxima, um pouco mais informal, né, um pouco mais realista, né, que eu acho que eu acabo praticando e traduzindo, né, em palavras mais, né, mais comuns, né, algo que parece tão difícil de entender, né. Doutor Luiz, teve uma pessoa que falou aqui que você não é bravo, você é um profissional consciente e correto. É, então, doutor Luiz, é o seguinte, nós já estamos há uma hora aqui falando, nós vamos encerrar a nossa live e eu já queria te intimar a fazer uma outra daqui mais um tempo para a gente falar de outros assuntos. Lógico que com a ligação com a atividade física é importante. Eu quero dizer que foi uma honra tê-lo aqui na live do Preparaê e quero agradecer muito de você ter aceitado esse convite. Eu gostaria que as pessoas que assistiram a live possa divulgar essa live para familiares, porque o doutor Luiz realmente é um profissional incrível, muito bom profissional. Eu estava realmente, em um mês ele conseguiu me colocar em ordem novamente. Sou muito grata ao que ele fez e eu recomendo o doutor Luiz. E como é que as pessoas fazem para poder
Quem quiser marcar uma consulta com você, como é que elas fazem? Cheguei no final, teve jeito, mas assistir, vai ficar gravada a live. Como é que faz, doutor Luiz, para poder te achar, para marcar uma consulta, quem se interessou? Eu acho que o mais fácil é entrar no Instagram, na mídia social Instagram PsycleBR, a gente coloca aí, deve estar lá no anúncio, e a partir mandar uma mensagem direta por lá e eu respondo dando as indicações e as orientações de como marcar. Ah, tá. No direct, né? Do Isso, Psyche, né? direct message, é uma mensagem direta, ou até mesmo pode comentar alguma coisa, né, que eu consiga acessar para entrar em contato, né, via Instagram. E aí sim Tá. a gente fala via, né, eu passo meu celular ou até o telefone aqui do consultório da minha secretária para eventuais marcações. E sim, Gorete, agradeço muito a oportunidade, né? É sempre bom poder informar a todos a respeito, né, da nossa prática aqui. E sim, quando você quiser, estou disponível para a gente falar sobre outros assuntos de interesse comum. Nossa, foi excelente, eu amei, adorei. Eu tenho certeza que teve muito elogio aqui. A gente teve em média aqui presencialmente 80 pessoas, mas eu tenho certeza que quando eu vou salvar aqui a live, eu vou ver a quantidade de pessoas que entraram. Doutor Luiz, muito obrigada. Foi incrível. Você é realmente um profissional fora de série. Trouxe muita informação boa. Parabéns, as pessoas dando aqui parabéns pela live. Muito obrigada. Teve pessoas aqui que pediu para ter mais lives como essa. Vai ter sim, se Deus quiser. E que bom ter a chance de ouvir um profissional como você é, tá bom? Obrigado, Gorete. Agradeço a todos a presença e contem com a gente e não deixem de fazer esporte, né? Cuidem da cabeça do Isso. esporte e procurem um profissional adequado para cuidar da cabeça. Não esperem enlouquecer para buscar ajuda. Venham antes. Não, tem que ser rápido. Sentiu alguma coisa diferente, já tem que ir atrás de busca de ajuda profissional. Para que esperar um ano, meu Deus, sofrendo, É verdade, né? sem dúvida. Vai lá, um mês você já dá para sentir se a coisa tá diferente, não é Sem dúvida. verdade? É verdade. Então, algumas outras perguntas que ficaram aqui vai ficar para uma próxima live, tá certo? Combinado. Combinado. Ou então eu mando lá e aí eu vejo quem perguntou. Então tá, muito obrigada, boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês e até uma próxima. Boa noite, doutor Boa Luiz. noite a todos. Muito Obrigado. Até obrigada. a próxima. Até.